Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Edson Souza, sou esteticista cosmetólogo e graduado em saúde integrativa. E aí a gente vai estar trazendo vários assuntos importantes para vocês e hoje nós vamos falar sobre lipedema. Continuar falando sobre lipedema. Gosto do ultrassom, da radiofrequência, como falei para vocês, porque a gente consegue causar nesse paciente o esvaziamento do tecido adiposo, da célula adiposa, romper essas membranas, mas também o ultrassom traz uma analgesia, porque é uma região que a paciente ela sofre muita dor, sofre muito incômodo, né? Só no toque. É uma região de lipedema que em determinados pacientes é uma região mais fria, em outros momentos ela está uma região mais quente. E aí isso já ajuda para a gente no diagnóstico. Eu não gosto muito da mesoterapia para lipedema, não funciona bem, tá? Então não adianta, porque precisa ser tratado de forma sistêmica. Então o que é que acontece? Eu gosto no consultório de trazer um protocolo onde a gente vai lançar a mão de alguns suplementos fitoterápicos, em que ele tem a finalidade de desinflamar esse corpo, detoxificar esse corpo, estimular essa lipólise, né? E ter efeitos termogênicos, porque tem obesidade junto, né? Tem essa questão aí de obesidade junto. Precisa de um diurético, depende, né? De forma mais natural possível, para a gente poder ter muito líquido retido. No procedimento estético, a drenagem linfática, que seja ela mecânica ou manual, manual é melhor ainda, mas ela é de fundamental importância. E a gente lança a mão de algumas estratégias de suplementação para melhorar a sensibilidade de receptores à insulina. E aí eu gosto muito picolonato de cromo, vanádio, eu gosto de boro, eu gosto de utilizar quer queira ou não, uns análogos também, mesmo que sejam moléculas vegetais do GLP-1 que existe, não são só as canetinhas, né? Mas a gente tem berberina, a kermate, a gente tem o psyllium, então a gente tem uma infinidade de estratégias que a gente pode ajudar para que esse paciente possa melhorar o seu metabolismo lipídico e o metabolismo glicídico, tá? Então, a gente pode lançar mão de curcuminoide injetável uma vez por semana. Podemos lançar mão também, nesse paciente, de um ativo vegetal muito, muito importante, que tem trazido resultados, principalmente em processos inflamatórios, que é o chroniquins. A gente faz ele injetável também. E aí a minha explicação para vocês, essa paciente ela tem que ter uma prescrição para casa, para ela tomar algumas coisas que vai ajudar muito ela, acelerando o metabolismo, melhorando o metabolismo lipídico, glicídico, melhorando a sensibilidade de receptores de insulina e receptores também de estrógenos nas células. É muito importante, né? Além disso, existe alguma estratégia de uso de alguns fármacos injetáveis, né, dentro do consultório, em que é importante que seja feito intramuscular ou endovenoso. Eu faço muito intramuscular, pelo menos uma vez por semana, porque a paciente ela absorve melhor, né? Então ela tem uma entrega maior desses ativos e tem uma resposta maior desse ativo. A gente faz para casa aquilo que ela realmente não tem como fazer injetável, né? Então, algumas dessas pacientes, a depender das respostas, dos resultados, ela entra com a metformina, né? O Clifage, aí uma vez por dia inicialmente, 2 vezes, e a determinar do protocolo que a gente vem desenvolver e discutir com o ginecologista, fazer o uso de alguns hormônios para que a gente possa diminuir essa expressão estrogênica nessa mulher. É uma questão que precisa ser discutido com o ginecologista, tá? Então, lipedema
ele não dá para ser tratado com uma única estratégia, com um único medicamento, só mudando o hormônio, só fazendo o procedimento estético. Eu sempre disse, e vou continuar dizendo aqui no consultório, que todos os inesteticismos, todos os incômodos, né? A dor que o paciente traz para a gente no consultório, ele não começou com uma única mudança. Por mais que tenha influência externa, mas as modificações bioquímicas acontecem internamente, e aí a gente precisa conhecer muito bem de bioquímica, a gente precisa conhecer muito bem de metabologia, a gente precisa conhecer muito bem de hormonologia, para que a gente possa criar um protocolo funcional. Então, a gente vê hoje que a gente tem uma infinidade de recursos de terapêuticos, estéticos, onde a gente pode lançar mão, mas a gente atribui, nós somos treinados, lamentavelmente, desde a faculdade e até nos cursos que tem livre e tal, e em algumas pós-graduação, onde ensina o profissional esteticista, cosmetólogo, qualquer outro profissional que se dedique aos tratamentos estéticos, a manusear um equipamento, a fazer uma injeção de um determinado produto muito bem feito, injetável, mas esse profissional ele não tem esse conhecimento integrativo do todo, conhecer profundamente essas questões que são muito importantes, tá? Houve desequilíbrios bioquímicos, houve um desequilíbrio no terreno biológico, precisa ser reparado. E lipedema é uma dessas inesteticismo, desses adoecimentos que a gente não pode tratar com um único ou dois procedimentos estéticos. Então, se é uma doença multifatorial, eu sempre digo que a gente tem que lançar a mão de uma estratégia de recursos terapêuticos também a multidisciplinar, o olhar de outros profissionais também é muito importante para que a gente possa entregar bons resultados para essa paciente. Mas a boa notícia é que a gente hoje tem no lipedema, assim como na celulite, assim como no linfedema, assim como na gordura localizada, assim como no sobrepeso, assim como na obesidade, assim como naquele paciente que busca hipertrofia, resultados excelentes, porque a gente avançou muito com relação à evidência científica nos procedimentos que estão sendo feitos hoje dentro do consultório. O que precisa é que esse profissional ele traga o paciente para uma consulta muito bem feita, para uma anamnese muito bem feita, solicite determinados exames específicos, muito, mas muito importante. Primeira coisa que uma paciente chega para mim com lipedema, com gordura localizada, com celulite ou com sobrepeso e obesidade, é básico. A gente precisa pedir nessa paciente o perfil nutricional dessa paciente, a gente precisa pedir o perfil hormonal dessa paciente, a gente precisa pedir o perfil lipídico, o perfil glicídico, o perfil inflamatório dessa paciente. A gente precisa pedir dessa paciente o perfil hepático, o perfil renal. Então a gente precisa ter um conhecimento mais profundo, né, de tudo isso aí para que a gente possa construir um protocolo seguro, onde a gente entregue um resultado extraordinário. Eu sempre busco o extraordinário no meu consultório, mas que eu não tire o meu paciente do nível de segurança, de conforto. Não é porque é um procedimento natural, porque é uma molécula vegetal, porque é um suplemento, porque é uma vitamina que eu deva fazer no paciente simplesmente porque eu achei, sem que eu tenha uma questão de um exame bioquímico ali para que eu possa entender se esse paciente realmente vai suportar aquela dose de D, de B12, o boro, o cromo, o picolinato, enfim, o croniquins. Então é muito importante. Quando a gente faz a opção de fazer intramuscular, é que a gente já quer livrar o paciente do metabolismo no fígado. Então isso já é muito importante a gente poder fazer isso. Então eu me dediquei uma vida e estou me dedicando uma vida toda a fazer estética integrativa, porque eu entendi que não dá para tratar um adoecimento que ele se mostra na pele, ele se mostra externo, mas ele aconteceu de forma interna. Ele aconteceu em outras situações, ele deu sinais subclínicos que ninguém viu, né? Então, assim, uma resistência à insulina, gente, ela é muito importante de se ver no caminho, no curso, porque uma resistência à insulina,
ela não leva o indivíduo só a um diabetes mellitus tipo 2. Mas olha, na mulher ela tem impacto, por exemplo, nas questões ginecológicas da mulher, como por exemplo, ela tem uma ligação direta com o SOP, né, a síndrome de ovário policístico. Ela tem uma ligação direta com endometriose, ela tem uma ligação direta com o lipedema, com a celulite, com o sobrepeso e a obesidade. Então, assim, uma resistência à insulina, que é ignorada por muitos profissionais, o que eu acho triste e lamentável, poderia evitar muitos problemas, tá? Muitos problemas e entregar esse paciente uma melhor qualidade de vida, sem que esperar que ele adoeça, né? Então, predominância estrogênica, para você ter noção, é o seguinte, e que a gente tem essa questão de contaminação, além de você ter as mulheres terem essa produção, essa síntese desses hormônios sexuais femininos naturalmente, mas tem o impacto do uso do contraceptivo, tem o impacto de uma alimentação refinada, impacto de uso, por exemplo, de alguns cosméticos, impacto, por exemplo, de alguns alimentos do agronegócio que vem contaminado com xenobióticos, e há uma biotransformação no corpo e o corpo não sabe o que fazer com determinadas situações. Eu já falei, vou falar de novo, a pessoa que tem sobrepeso, obesidade, gordura localizada, lipedema e a própria celulite, ele tem um acúmulo muito grande de gordura dentro do tecido adiposo, das células adiposas, e ele não só acumula gordura, tá? Esse indivíduo ele está altamente intoxicado. Isso é ciência, não sei o que estou dizendo, não preciso vir inventar isso aqui. Isso aí está com muita evidência em vários estudos, em literaturas também. Então, existe nesse indivíduo, com essas situações, com essa condição, uma contaminação muito forte. E aí existe uma toxicidade muito grande nele. Então, a partir do momento que esse paciente ele começa um processo de emagrecimento, tratando essas queixas dele, há uma probabilidade dele se sentir mal em determinado momento, outro confunde com o tratamento, outro profissional não tem esse olhar integrativo, não sabe o que o profissional busca, né, para esse paciente. Esse outro profissional não entendeu o raciocínio clínico do outro e atrapalha, uma desinformação, mas é muito importante a gente pensar nessas questões. Então, eu acho que fazer saúde integrativa, medicina integrativa, fazer estética integrativa é isso, né? Acho que estética é a cereja do bolo, procedimento estético é a cerejinha do bolo, mas eu sempre digo que não tem condição alguma de você estar esteticamente bem, esteticamente em dia, esteticamente em ordem, se você não tiver com a sua saúde em dia e em ordem. Então, gente, fica a dica para vocês. Lipedema é doença, lipedema é inesteticismo, lipedema é multifatorial, lipedema é complexo, mas tem tratamento sim. E o tratamento certo entrega para você uma satisfação, entrega para você uma longevidade, entrega para você uma qualidade de vida e vida que segue, tá? Então eu me disponibilizo para atender vocês. Pesquisem mais também, sempre não vá só no que um profissional diz, é muito importante, mas me disponibilizo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, segue, compartilha, que é importante a gente divulgar, a gente passar essas informações para outras pessoas também. Eu agradeço a cada um de vocês.